Fala comigo, vestibulando, seja muito bem-vindo ao Enem Academy, a sua academia de preparação para o Enem. Nessa segunda aula de redação, vamos abordar a técnica do rascunho esquelético, tá? Uma estratégia de prova para você não perder tempo fazendo todo o seu texto primeiro para depois passar limpo na folha original, tá bom? Os tópicos da nossa aula, então, a gente vai aprender o esqueleto da introdução, o esqueleto do parágrafo de desenvolvimento 1 e do parágrafo de desenvolvimento 2, o esqueleto da conclusão e, por fim, vamos falar um pouco dos conectivos, tá? Aquelas expressões e palavras que vão dar ao seu texto uma conectividade, uma coesão textual. Perfeito? Então vamos lá. Bom, no primeiro tópico, então, vamos abordar o esqueleto da introdução. Eu quero deixar claro aqui para vocês o seguinte: o que eu ensino para os meus alunos não é aquele modelo tradicional de texto no qual você escreve tudo para depois passar limpo na folha. Por que eu não ensino dessa forma? Por dois motivos. Primeiro, isso leva tempo. Você tem no dia da sua prova do Enem 90 questões para fazer, 90 questões de linguagens e 90 questões de humanas, tá? São questões longas, questões com muito texto, com muita interpretação, e você fica um pouco recuado em relação ao tempo por causa da redação, são 30 linhas para você escrever. Então, se você faz uma redação inteira na folha de rascunho e depois passa limpo, no final das contas você vai ter feito duas redações, concorda? Você vai ter escrito a mesma coisa duas vezes. E isso não é vantajoso do ponto de vista do tempo, tá? Um outro motivo é porque isso faz com que aumente consideravelmente o número de erros possíveis na hora de você passar limpo. Porque enquanto você está pensando, você ainda consegue mudar uma coisa ou outra, né? Agora, depois que você teoricamente finalizou o rascunho, você só tem que passar limpo. Então o seu cérebro entra no modo automático, no modo de relaxamento, no modo copia e cola. E nessa hora é muito perigoso de você acabar esquecendo de colocar uma vírgula, esquecer um acento, esquecer uma crase, né? Ou até mesmo repetir a mesma palavra duas vezes. Isso acontece muito, é muito comum. Porque os alunos, eles estão no modo automático, né? Você pensa, você acabou de sair de um raciocínio pesado, né? Fazer a prova de redação requer pensamento, requer cognição, requer raciocínio. Então você sai desse momento foco, sai desse estado foco e vai para o modo automático, o modo copia e cola. Então muitas vezes você acaba comendo bola, escrever uma palavra a mais, ou escrever uma palavra errada, ou ainda tem aquela tentação de, no momento de transcrição da sua prova, mudar uma palavra ou outra. Aí é onde não bate muitas vezes a semântica, não bate a concordância verbo-nominal e você já começa a ficar afobado, tá? Então, para evitar esses dois problemas, eu vou ensinar para vocês a técnica do rascunho esquelético. O rascunho, então, você não vai fazer a redação inteira, você vai fazer etapas. Você vai fazer o que a gente chama, tá, de tópicos. Você vai escrever tópicos. Então, a introdução, você vai encaminhar para uma coisa, para outra e para outra, só. Você não vai escrever a introdução inteira no formato de texto. Você vai colocar tópicos para você depois escrever direto já na folha original. E aí você vai falar, pô professor, como assim? Eu vou escrever da minha cabeça só olhando os tópicos na folha direto? Pô, mas eu vou errar, vou cometer muita rasura. Talvez sim. Eu digo para você que não tem problema. Rasura não faz você perder ponto, contanto que você não faça uma sujeira na sua prova. Então, por exemplo, se você erra aqui uma palavra, né, do ponto de vista ortográfico mesmo, né, era casa com S e você escreve casa com Z. O que você faz? Simplesmente risca a palavra errada e escreve a palavra correta, ou por cima ou do lado, sem problema nenhum. Você não vai ter pontuação descontada aqui só por ter feito isso. E se eu fizer isso 10 vezes, contanto que não seja na mesma linha e você não, acabe não errando um parágrafo inteiro, mas, por exemplo, duas rasuras na introdução, 3 rasuras no D1, 3 no D2 e 2 na conclusão, tranquilo, tá? Não tem grandes problemas. O que você não pode fazer é isso aqui, ó, tá? Fazer um borrão todo feio no seu texto. Isso prejudica a estética textual e configura, uma sujeira na sua redação. Então você vai perder ponto por isso. Se você riscar e escrever a palavra correta em cima ou do lado, não tem problema algum, tá bom? E isso é para te estimular o quê? A errar agora também, tá? No primeiro momento, você vai ter dificuldade, se você já estava acostumado a escrever o rascunho inteiro, você vai ter dificuldade em aplicar esse método agora. Só que ao longo do tempo, você vai ver que vai ser muito mais eficiente. Você vai fazer a sua redação em tempo recorde e, ao mesmo tempo, você não vai estar mais tão suscetíveis a erros bobos
na hora de fazer a transcrição. Pode apostar, tá bom? Um detalhe, tá? Muitos perguntam para mim, né? Professor, qual é o tempo ideal de prova? Eu começo a prova no primeiro dia pela redação? Começo por linguagens? Começo por humanas? Eu recomendo começar pela redação, tá? Para você já matar ela de uma vez e você conseguir ter tranquilidade para fazer a sua prova, para não ter nada te martirizando na cabeça enquanto você raciocina para responder as questões, tá? E o tempo adequado para você fazer a sua redação é até no máximo 1 hora e 10 minutos, tá? Eu digo para vocês que ao final do curso, vocês vão estar fazendo a redação em 40 minutos. 40 minutos no máximo, tá? Então você vai ter meia hora extra para ir respondendo as questões e até mesmo passar com muito mais tranquilidade o seu gabarito. Perfeito? Bom, passados esses avisos iniciais, vamos falar do que interessa. O que é o esqueleto na prática? São tópicos, tá? Então imagina que você está aqui com a sua folha de rascunho, tá? Aquele papel com as 30 linhas de rascunho também, e ao invés de escrever o seu texto, você vai colocar os tópicos de cada parágrafo. Lembrando que na aula passada eu falei para vocês que cada parágrafo vai ter 3 períodos. Por quê? Porque cada parágrafo vai ter 3 objetivos. Então você vai separar a sua redação em 12 tópicos, tá? Aqui tem 9 só, porque o mesmo processo do D1 é o mesmo processo do D2. Para você escrever a mesma coisa no seu caderno e nem eu na lousa, tá? Eu resumi D1 e D2, porque o objetivo são iguais. O que vai mudar é somente a tese. E claro, né, os motivos e tal lá, ok? Vamos lá. Esqueleto da introdução. O primeiro período da sua introdução, eu já dei esse spoiler na última aula, que eu lembro, tá? Eu falei para vocês que o primeiro objetivo é apresentar a temática. E para você apresentar a temática, você pode ter 3 formas diferentes. Você pode fazer uma citação, você pode começar já trazendo um repertório sociocultural só para apresentar o tema para o seu corretor. Então, por exemplo, né, um tema sobre desmatamento, aí você assistiu lá na sua infância o filme Wall-E, daquele robozinho, né? E você lembra que o planeta estava todo destruído, todo desmatado, as pessoas tinham que viver até numa nave espacial, e aí tinha aquele robozinho Wall-E, né, que fazia o empilhamento dos lixos, não é isso? E você resolve citar esse filme. Isso é uma estratégia de apresentação que a gente chama de citação. Então, se for o caso, o que você vai fazer? Ao invés de você já construir o texto, né? No filme Wall-E, né, produzido pela Pixar, é retratado um cenário distópico no qual o planeta Terra foi quase ou totalmente destruído por conta do desmatamento. Ao invés de você já construir o seu fragmento de texto, você simplesmente vai colocar aqui, ó, filme Wall-E, porque você vai lembrar o que você vai ter que fazer. Então, apresentar a temática, citação, né, citação de filme, por exemplo. Ah, professor, não quero citar um filme, eu quero colocar uma frase de um filósofo lá que eu vi que encaixa perfeitamente com o desmatamento. Perfeito. Isso a gente chama de paráfrase, tá? Você pode citar perfeitamente a frase de algum filósofo, algum pensador, tá? Um trecho de uma música, de um filme, tranquilamente, ok? Agora, se você não souber nenhum repertório, também não tem problema. Você só vai apresentar o tema segundo o que você conhece. Então explica para o seu corretor o que é desmatamento. Começa explicando para ele. Desmatamento é isso, isso, isso. Então, o que você vai colocar aqui no objetivo? Denotação. Denotação. Denotação vem do verbo denotar, que significa trazer o significado concreto, o significado de dicionário, né? Você já deve ter ouvido falar das figuras de linguagem, sentido figurado, sentido conotativo, não é isso? Conotativo é o mesmo que sentido figurado. Por exemplo, se eu olhar para você e falar assim, né? Você é um leão. Eu não estou me referindo a você como um animal. Estou me referindo talvez a atributos que o leão tem e que você tem. Você é guerreiro, você é forte, né? Você é feroz, por exemplo. Sentido conotativo. Agora, se eu olhar para um cachorro e falar você é um cachorro, ele de fato é um cachorro. Eu estou falando aqui em sentido agora denotativo, de dicionário, tá? Grava essa palavra, ok? Então, quando você for trazer o significado de dicionário do elemento principal do tema na hora de fazer a apresentação, você está fazendo uma denotação. Então, são esses 3 caminhos possíveis. E aí você só registra no seu tópico do rascunho. Ah, no primeiro período eu vou começar com uma denotação explicando o que é. Pronto, coloca lá, denotação. Simples, somente isso. Ah, vou fazer uma paráfrase, aí você coloca lá a frase do filósofo e do autor. Só isso, não precisa construir o fragmento de texto. E aí você avança. Segunda etapa, segundo período, você vai contextualizar a problemática. Como que você faz isso? Pegando o excerto anterior, né, aquele fragmento no qual você ainda não produziu o texto, mas a ideia, e você vai aplicá-lo ao contexto do tema.
Então você não resolveu lá começar a redação com o filme do Wall-E, agora você vai contextualizar aquele filme com a realidade. Então você vai adotar o quê? Ou você vai fazer uma comparação, que a gente chama de paralelo com a realidade, né? Um paralelo. Ou se você só resolveu denotar e explicar aquele tema, você vai então trazer, né, à luz esses problemas. Então você vai então simplesmente, né, problematizar. Então ou você vai fazer um paralelo com a realidade, ou você vai problematizar a própria realidade que você já explicou, ok? Feito isso, você vem para a terceira etapa, no qual você vai simplesmente expor as duas teses. E aqui é muito simples, você só vai reescrever as teses que você teoricamente já pensou. Lembra do pré-rascunho da aula passada? Muito bem. Uma coisa importante, você só vai começar isso aqui se você fez o pré-rascunho. Se você ainda nem pensou na tese A e nem pensou na tese B, seguindo aquela técnica que eu ensinei para vocês do motivo do repertório, você nem devia estar aqui, concorda? Então volta para a etapa 1, separa lá o comando de ação do tema que eu ensinei para vocês na aula passada. A partir do comando de ação você pensa na tese, a partir da tese você começa a destrinchar causa, consequência e repertório. Feito isso para a tese A e para a tese B, aí sim você vem para cá. Fez isso? Só cita. Ah, minha tese A é essa, minha tese B é essa. Acabou. Porque depois você vai construir a ideia, tá? Finalizou o esqueleto da introdução. É isso, o esqueleto está aqui. Depois a parte, os músculos, os órgãos que vão compor essa ideia. Eu gosto sempre de fazer um paralelo com a medicina, porque eu faço medicina, tá bom? Por isso que o título da aula muitas vezes é, né? Anatomia da redação, dissecando a introdução, rascunho esquelético, tá? Eu gosto dessas ideias, porque além de ser lúdico, né, vocês entendem também. E a grande maioria de vocês quer fazer medicina também, porque é o curso mais legal que existe, né? Vamos lá. Aqui então nós temos o que, né? O nosso esqueleto da introdução feito. Então eu apresentei meu tema a partir de uma citação, ou paráfrase, ou denotação. Eu resolvi fazer um paralelo se eu fiz uma citação ou paráfrase com a realidade, ou problematizar se eu fiz uma denotação. Depois disso, eu exponho as duas teses e agora a primeira tese que eu citei é chamada de tese A. A segunda que eu expus na introdução é a tese B. Então eu vou pegar a minha tese A e vou montar o esqueleto de D1. Como que eu faço? Os três objetivos, tanto de D1 quanto de D2, tá? Você vai primeiro esmiuçar a tese A, ok? Eu coloquei A barra B porque eu estou, né, sintetizando os dois parágrafos, ok? Mas então você vai esmiuçar a tese A. O que significa esmiuçar? Simplesmente abrir, tá? Esmiuçar é um verbo sinônimo de abrir, fuçar, né? Começar a se aprofundar. Imagina que você tem uma caixa aqui cheia de coisas, você abre essa caixa e começa a tirar tudo que tem dentro. Isso é esmiuçar. Você vai começar então a esmiuçar a sua tese. Como que você faz isso? Citando ela, né? Então você vai recitar a sua tese de modo que você vai avisar o seu corretor sobre o que você vai falar. Então você vai colocar assim, ó, esmiuçar tese tal. Simplesmente isso. Depois você vai para o segundo período do seu rascunho e você vai ter o quê? Você vai ter que defender a sua tese. Defender inclui o quê? Voltar aqui agora no motivo da tese A, certo? Que é causa e consequência, certo? E também a questão do repertório, né? Feito isso, você só vai relembrar, só vai colocar aqui a causa e a consequência do repertório para você lembrar que quando chegar nessa etapa do seu texto escrito na folha original, você vai ter que colocar essas coisas. E por fim, você faz o fechamento da defesa, tá? Que nada mais é do que uma frase de efeito, ok? Uma frase de efeito final, para fechar e para encerrar a sua defesa. Como assim uma frase de efeito, professor? É uma frase na qual você vai concluir, né, que se nada for feito diante daquela tese, aquilo vai se perpetuar daquela forma. Simplesmente assim, uma reflexão. Então você pode colocar frase de efeito reflexiva, tá? Uma dica de ouro que mais pra frente eu vou ensinar de forma mais clara, tá? Faça com que essa frase dialogue, se você citou algo, né, na sua introdução, com esse repertório. Você começou sua redação escrevendo sobre o filme Wall-E, faça com que essa frase de efeito tenha a ver com o final do filme Wall-E também. Por exemplo, né? A partir disso, né, fica evidente que se providências não forem tomadas a respeito da tese A, né, a realidade aproxime-se daquela que foi retratada no filme Wall-E. Por exemplo, tá? Só para você ter uma noção de como que constrói. Você não vai escrever agora, você só vai colocar a frase na prática. Depois você aplica a realidade do texto, tá bom?
Faz esse mesmo processo para o D2 e aí depois você vem para o esqueleto da conclusão. O esqueleto da conclusão é mamão com açúcar, tranquilo, tá? Primeiro período você faz o quê? Uma chamada para ação, uma chamada de ação genérica, ou seja, você vai indicar que alguma coisa precisa ser feita. Por exemplo, né? Exemplo de texto. Portanto, infere-se que medidas paliativas precisam ser tomadas com o intuito de atenuar a problemática, né? É um exemplo, uma frase genérica na qual você reflete o quê? Pô, se nada for feito, né? Melhor, pô, alguma coisa precisa ser feita, o problema está aí, o problema já foi aprofundado, eu já expliquei as duas teses do problema, alguma coisa tem que acontecer, né? Então você faz uma chamada para ação, e que coisa tem que acontecer? Aí entra a proposta de intervenção, que eu já dei um spoiler para vocês na aula passada também, que você vai construir com os 5 elementos. Então você vai recolocar aqui a sua ação, o seu agente, o meio pelo qual esse agente vai desempenhar essa ação, a finalidade e também não se esqueçam do detalhamento, que eu já falei para vocês que é muito melhor detalhar o agente, né? Certo? E para fechar o seu texto, você vai fazer uma finalização, uma frase de efeito também, parecida com a do desenvolvimento, só que agora essa frase ela tem por objetivo supervalorizar a sua proposta de intervenção. Na prática, é uma frase na qual você vai refletir a seguinte ideia: se todas essas ações que você descreveu forem tomadas na prática, o problema vai ser extirpado, vai tudo ser resolvido. Essa é a ideia, é uma frase assim, tá? Por exemplo, logo, far-se-á possível que a partir de tais medidas, o problema seja completamente abolido da sociedade. É uma frase nesse aspecto, tá? E vale também a dica que eu falei para vocês, dialogarem com o repertório lá da introdução, tá bom? Pessoal, isso daqui é um esqueleto. É claro que eu vou ensinar para vocês ao longo das próximas aulas o passo a passo da introdução, o passo a passo do D1, D2 e o passo a passo da conclusão. Só que eu não quero ensinar para vocês a escrever o parágrafo sem antes ensinar para vocês como vocês devem fazer o rascunho. Porque se vocês acostumam-se a fazer o rascunho da forma tradicional, vocês vão perder tempo. Eu não quero que vocês percam tempo, eu quero que vocês saibam pensar de forma otimizada. E é essa técnica que eu quero ensinar para vocês. Imagine então que isso aqui é a folha da sua redação e você vai colocar os tópicos só para te lembrar o que você tem que fazer em cada parágrafo e em cada período do parágrafo. É simplesmente isso. É uma espécie, né, de mapa visual para você, na hora de escrever, não ficar perdido. É uma orientação, é uma bússola, é um GPS. Tá? Pensa assim. Esse é o seu rascunho esquelético, então. A partir dele você vai começar a escrita direto na folha original, para ganhar tempo e para não ter risco de cometer erros de bobeira. Tá bom? Errei, não tem problema. Faz a rasura do jeito que eu ensinei para vocês no começo dessa aula, que vai ficar tudo certo. Ok? Esse então é o rascunho esquelético. Para fechar, eu quero falar para vocês a respeito de conectivo, tá? Conectivo é o quê? É uma palavra, é um termo gramatical que vai conectar um período a outro. Por exemplo, entre o primeiro período de introdução e o segundo, você vai colocar um conectivo. Entre o segundo período da introdução e o terceiro período da introdução, você vai colocar um conectivo. Ou seja, para cada finalização de período, você vai colocar um conectivo para iniciar o próximo, para ficar tudo conectado, tá? E o que demarca a finalização de período mesmo? Eu falei para vocês na aula passada que é o ponto final. Então, eu quero que vocês façam o seguinte exercício agora aí na casa de vocês. Fala bem alto 3 vezes a seguinte frase, ó. Ponto final, conectivo. Ponto final, conectivo. Ponto final, conectivo. Repete aí. Fala aí 3 vezes, bem alto. Ponto final, conectivo, ponto final, conectivo, ponto final, conectivo. Por quê? Porque a cada ponto final que você colocar no seu texto, na próxima, quando você for começar um novo período, você vai colocar um conectivo. Então lembre-se, para cada encerramento de período que é demarcado por um ponto final, você vai iniciar o próximo período com um conectivo. E se for o próximo parágrafo? Não importa. Um parágrafo iniciado inicia-se a partir de um período também. Então, vai ser também um conectivo, tá? E aqui eu trouxe para vocês uma listinha bem básica, tá? Eu mando para vocês, na verdade, eu vou deixar com o material dessa aula aí no grupo da turma, tá? Um material bem completo com vários conectivos para vocês utilizarem. Eu trouxe aqui os principais que até mesmo eu utilizo nas redações que eu faço, tá? Para vocês terem uma noção.
Lá no primeiro período da introdução, né? Quando vocês forem citar, por exemplo, o filme Wall-E, fala assim, né? Consoante ao filme Wall-E, né? Consoante à série tal, consoante ao livro tal, consoante ao filósofo Platão, consoante ao filósofo Aristóteles, e coloca a frase, tá? Ah, você vai retratar um período da história lá para começar a apresentar o tema? Historicamente, a Revolução Industrial, historicamente, a Revolta da Chibata, né? Historicamente, na Revolução Francesa, historicamente, desde tal período da história, ok? Ah, professor, eu vou só simplesmente fazer uma denotação, só explicar já tá bom. Beleza. Denotativamente, desmatamento significa isso, isso, isso. Denotativamente, vírgula, cyberbullying significa isso, isso, isso. Percebeu? É um conectivo que deixa a coisa mais clara, né? Aí você colocou o ponto final e inicia o próximo. Se você for dar uma continuidade, né, aqui na contextualização, no sentido de continuar, aí você coloca, né, nesse sentido, vírgula, e contextualiza. Ou então, se for uma quebra de raciocínio, uma quebra de expectativa, por exemplo, você começou lá citando a Constituição e aí você vai falar que aquilo não vem sendo cumprido na prática, aí você coloca uma conjunção adversativa. Contudo, entretanto, no entanto, todavia, tá? E inicia depois o período. Para fechar o terceiro período com a exposição das teses, né? Diante disso, cabe entender como a tese A e a tese B, tralá, né? Diante do exposto, né? Uma das causas para a problemática é a tese A e também a tese B, certo? Vai iniciar D1, isso aqui é muito importante, tá? Conectivo para iniciar parágrafo de desenvolvimento 1. Sempre vai ter que ser uma ideia de que algo vai ser discutido e aprofundado em primeiro lugar, pela primeira vez. Afinal de contas, é a sua primeira tese que vai estar lá, né? Sua tese A. Então você vai ter que falar o quê? A princípio, a priori, primeiramente, em primeiro lugar, em primeira instância você escolhe, tá? Depois continua. Nesse contexto, sob tal aspecto, e aí no terceiro período de finalização com a frase de efeito, né? A partir disso, com isso, e vem o D2, e a mesma ideia, tá? Não foi a tese A, agora é a tese B, só a segunda tese. Então a ideia é em segundo lugar, além disso, ademais, né? Então, ademais, vírgula, coloca a tese B. Em segundo lugar, vírgula, coloca a tese B, tá? E aí, né, continuando os períodos subsequentes, é o mesmo princípio. Vai continuar, então, nesse viés, sob tal perspectiva, né, para trazer a frase de efeito, né? Desse modo, com efeito. E a conclusão, para fechar, né? Começa lá com, portanto, né? Infere-se que medidas, ou então, em suma, em síntese, né? E aí vai trazer a proposta de solução, né? Frente a isso, cabe ao agente tal, né? Destarte, cabe ao agente tal. E para fechar, de uma vez por todas, o logo, né? Que é bem sucinto. O logo, né? Se tais medidas forem cumpridas, ou, em síntese, se tais medidas forem colocadas em prática, né? O problema há de ser resolvido. Perfeito, pessoal? A ideia aqui é muito simples, mostrar para vocês o poder do conectivo em relação ao texto, tá bom? Bom, encerramos aqui então a nossa aula, falamos aqui a respeito do esqueleto da introdução, falamos também do esqueleto de D1 e D2, falamos do esqueleto da conclusão e, por fim, falamos de conectivos, tá? Fechamos todos os tópicos dessa aula. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês, tá, a perspectiva do corretor, o olhar que o corretor vai ter para a sua prova, como que ele vai corrigir a sua redação e os critérios que ele vai se utilizar para dar a sua nota final. Você entendendo isso, você vai ter muito mais sabedoria na hora de construir o seu texto, já sabendo como que ele vai ser julgado e avaliado depois, na hora que chegar na mão do seu corretor. Tá bom? Pessoal, é isso então. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida remanescente, podem me tirar direto comigo no WhatsApp ou mandar lá no grupo da turma, que vai ser um grande prazer ajudá-los e responder as suas dúvidas. Tá bom? É isso, pessoal. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!